Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também pelas plataformas digitais. Você pode acompanhar o nosso programa no site da TV Rio Preto, pode acompanhar também no YouTube da TV Rio Preto. Agora, se você quiser mais praticidade e agilidade, baixe agora mesmo o aplicativo da TV Rio Preto e tem o nosso programa na palma da sua mão todos os dias, a hora que você quiser. É prático, né, gente? Eu falo que a tecnologia tem essa capacidade de nos aproximar com mais agilidade. Aí você não fica perdendo nenhuma das informações que a gente traz aqui todos os dias para vocês. E por falar em informação, gente, nesse primeiro bloco eu vou conversar com um querido que é o Hamilton Trevisan, ele que é radialista, podcaster, tem aí uma história linda com o rádio, apesar de muita gente falar que o rádio ia acabar com a chegada da internet, ela se reinventou, se reposicionou e é isso que a gente vai conversar com o Hamilton Trevisan. E no segundo bloco eu vou conversar com a Maria Paula Beltrán, ela que é veterinária e traz aí pra gente um alerta e uma reflexão, né? Como é que você alimenta os seus animaizinhos de estimação? Qual é a dosagem correta? Qual é o tipo de alimentação correta para que o seu cãozinho, o seu gatinho, seja mais saudável? É esse bate-papo que a gente vai ter com ela, muito especial no segundo bloco. Então, senta na frente da telinha, não sai não, é só o tempo da vinheta. Está no ar o Estúdio Inter de hoje. Olha, gente, muitas pessoas disseram que a televisão ia acabar, que o rádio ia acabar com a chegada da internet e das tecnologias hoje tão presentes na nossa vida, né? O famoso streaming que você assiste hoje, os filmes, as pessoas falaram que o cinema também ia acabar. Tá aí, ó, o lançamento da Barbie com filas quilométricas, levando as pessoas até as poltronas do cinema. E aí, pra gente mergulhar um pouquinho na história do rádio, como ele foi se reinventando e se reposicionando, eu tenho um convidado muito especial aqui hoje, que é o Hamilton Trevisan, com mais de 30 anos aí atrás dos volumes do carro. Bom dia, querido, Tudo seja bem? Bem-vindo. Que delícia te receber isso. aqui. Prazer meu em poder estar participando. A gente já te acompanha há muito tempo, já te sigo há muito tempo, né? E aí falei, será que um dia eu vou lá no programa dela? Cá está! E aqui estamos nós, não é isso? Mas é bem isso mesmo, né? O rádio completou aí o ano passado 100 anos, né? E aquela caixona antiga que ficava todo mundo mexendo com a imaginação, hoje está na palma da sua mão através do celular. Então o rádio talvez seja, né, vamos dizer assim, o meio de comunicação que mais se reinventou nesses últimos anos. Porque hoje a gente pode dizer, né, que o rádio tem imagem. O rádio está no YouTube, o rádio está no Instagram, está no seu aplicativo. Então é uma coisa assim que está mais viva do que nunca. Quando você começou no rádio lá atrás, como é que era a tecnologia usada ali nos bastidores? Meu Deus do céu. Gente, eu já fiz um curso de radialista, tá? Sim. Rapaz, é tanto botão para apertar, é tanta coisa que você tem que prestar atenção, que quando a gente escuta eles falando no rádio, você fala assim, é fácil, só tem um microfone lá e solta a voz e segue o baile. Pronto, né? Comecei a me apaixonar pelo rádio, eu só não lembro, toda vez eu confundo o nome da novela. Eu não sei se era Selva de Pedra ou Salvador da Pátria, que tinha uma novela que tinha a Rádio Clube de Tangará, que foi a primeira vez que eu vi... Acho que é o Salvador da Pátria que tinha. Que foi a primeira vez que eu vi como que funcionava um estúdio de rádio, né? Só que na época era mais rádio AM, então ficava o locutor de um lado e no caso, o operador ou sonoplasta do outro. E aí, quando eu realmente vi isso, né, a primeira vez, eu queria saber como é que funcionava todos aqueles botões, aqueles gravadores de rolo e tal. E, pô, eu me encantei por aquilo lá. Falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Porque hoje é tudo pelo computador, tudo pelo computador. E antigamente não, para você colocar um comercial no ar, você tinha que gravar ele numa fita rolo, aí você colocava numa cartucheira, e as cartucheiras era cada uma de bloco, então tinha o bloco certo, já vinha a programação certinho, eram os discos antigos, né?
né? Nossa. Os bolachões, LPs, depois saiu um LP um pouquinho menor. Quando chegou o CD, era a sensação do momento. Aí Já era a rádios... revolução do trabalho ali, aí né? falava, nossa, que legal, agora é mais fácil para poder tocar, não precisa fazer tudo isso, mas levou um tempo também. Aí quando o digital realmente chegou no rádio, ele veio para poder proporcionar, né, toda essa tecnologia e principalmente a vantagem, porque antigamente tem uma coisa também, às vezes o locutor está ali, ele é um ser humano como qualquer outro, você precisa ir no banheiro. Você tinha que colocar uma música de 5, 6 minutos para você correr lá, né? Hoje não, você já consegue colocar um bloco inteiro, né? Tudo Isso certinho. já está pronto, né? Você só seleciona o bloco de músicas que vai entrar. Quando eu fiz a formação com o pessoal da Rádio Oficina, eles ensinavam pra gente a metodologia antiga, que era justamente pra gente entender essa história, e depois com o digital. O digital é fato, mas tem muito botão pra apertar do mesmo jeito, tá, gente? Rádio Oficina, que é do Ciro, né? Do Ciro, mas sensacional, Ciro César. Sensacional. Incrível, incrível. Sou fã dele. Hoje ele tem um estúdio de rádio dentro de uma Kombi e ele sai dando os cursos aí nos lugares. É incrível, incrível. Ele é um cara que... E é isso, né? A evolução proporcionou, inclusive, isso. Ele se deslocar para ensinar pessoas no Brasil inteiro com essa mágica que é o rádio, gente. Bom, hoje, como é que tá a tua rotina de trabalho dentro da rádio? A gente tem duas coisas aí que eu acho que também mudaram, né? A questão da impostação de voz do locutor de rádio, que antes tinha aquela coisa toda... Precisava ter uma voz, né? Se fosse assim, eu nem tava na rádio hoje, né? Nunca mais ia trabalhar. Mas teve uma quebra disso aí, quando o Julinho Mazei, né? Ele foi passar ele morava nos Estados Unidos. Aí ele voltou pro Brasil e falou, cara, no Brasil o pessoal fala muito... impostado. E tal, tá muito cachotado esse negócio aqui. E ele começou a falar mais rápido, né? Ele começou a falar mais rápido a voz dele. Tamo junto em mais um dia de comunicação nesse rádio alucinante. E a galera começou a copiar, aí foi quando surgiram as FMs. E de lá pra cá é isso, você tem que saber de música, você tem que entender de música, saber o que está acontecendo ao seu redor, notícia, informação para você abrir. Quando você vai abrir o microfone, você não pode falar, meu Deus, o que será que eu falo agora? Não, você já tem que saber aquilo que você vai falar, o tempo é curto e, inclusive, na pandemia foi uma coisa assim, extraordinária, porque enquanto muita gente... ficava naquela expectativa de sair uma notícia, a vacina vem, alguma coisa nesse sentido, pelo rádio a gente já checava toda a informação e na hora que a gente passava já era a informação certa. Porque às vezes os meios colocavam lá um texto, depois ia lá, editava o texto, depois colocava um outro texto, falava alguma coisa, e o rádio não, a gente já sabia tudo isso e já colocava. Que foi também um tempo muito ruim isso aí, né? Porque o dia inteiro dando notícias ruins e dentre os programas que eu faço lá na rádio, eu faço um programa de humor. Então, às 6 horas da tarde, você tem que fazer a galera rir num momento desse, foi um momento realmente que os ouvintes abraçaram a gente e foi um momento bem delicado. Na rádio, hoje, eu entro às 9 horas, faço produção, todos os comerciais de Rio Preto, às vezes da Rede Líder FM, aí pega Uberlândia, São Paulo e outros lugares. Eu gravo todos os comerciais, a gente capta a voz do pessoal aqui de Rio Preto, né, para poder mandar também para lá, ou eles mandam para cá, a gente edita. Fico até 12:30, mais ou menos. Depois eu volto para a rádio às 16, entro no ar às 17, faço um programa chamado Conexão Líder, que a gente toca música, passa as informações de artistas, algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Depois, às 18, entra o Pacabá, que aí é o programa de humor. Que eu adoro o Pacabá, gente. Que legal. Minha diversão. Eu pego o Mateus na escola e venho ouvindo o Pacabá no caminho de casa. A gente faz das 18 até as 20, né? Eu com a minha querida Flavinha, que é a minha parceira de microfone há muitos anos. Beijo, Flavinha. E depois eu continuo até as 9 ao vivo com o Líder Classic Music, que são as clássicas, né? Os rocks, que voltou agora durante a semana. Antigamente era domingo das 8 ao meio-dia. Aí reveza eu e o Darcio, que é um outro grande parceiro também aí. Bom, 30 anos de história de rádio, você viu muita coisa acontecer, né, nesse cenário. Quando entrou essa coisa do rádio estar na palma da mão das pessoas, as pessoas poderiam acompanhar o que estava acontecendo ali nos bastidores, como é que ficou o teu posicionamento? Porque até então você era um ilustre desconhecido, a sua voz era conhecida, mas a figura Hamilton, o homem Hamilton, pouquíssimas pessoas conheciam. Exatamente. Como é que foi lidar com essa exposição, na verdade? Na verdade, a gente fazia já um programa chamado Distúrbio na rádio, depois passou para o Pacabá. Só de Líder FM eu estou completando 10 anos esse ano, né? E no Pacabá, a gente tinha um cara que fazia várias imitações, que era o Kleber, que hoje não está mais, né, junto com a gente. Ele está, acho que, em São Sebastião. E na época, assim, ele era, vamos dizer assim, o principal. Eu e a Flavinha, a gente ficava ali, meio na retaguarda. A voz da Flavinha é mais marcante.
E a minha, porque eu tenho um hábito ruim, mas isso é uma personagem, né, de xingar o ouvinte, ficar bravo com ele. Às vezes eu chegava no mercado, o cara falava assim, ô, seu Hamilton da rádio, xinga o meu irmão aqui. Eu falava, como assim xinga o meu irmão? Não, xinga o meu irmão, cara, ele é um xarope. Ele falou, não pode xingar. Eu falava, não, igual você faz na rádio. E às vezes eu falava, gente, não pode. E eu comecei a achar estranho que a galera começou a pedir foto. E começou a pedir foto, você pode tirar uma foto comigo? Pode tirar uma foto comigo? Então eu falei, mas gente, um gordo feio, esquisito, quem vai querer tirar foto? E a Flavinha que é, né, a nossa. E aí eu comecei a ver. O Kleber, no caso, como ele tinha muitos personagens, para ele era mais complicado. Porque ele não queria saber, ele não queria que as pessoas soubessem quem ele que era. ele fazia. Inclusive, hoje todo mundo já sabe, ele dava conta de fazer a mãe, o pai e o filho, a mesma voz. Nossa, né? é uma loucura, Ele, né? na época, sem falar sobre nomes aqui, mas teve uma eleição aqui em Rio Preto, que ele fez todos os candidatos a prefeito. Então a gente sozinho, fez, ele fez. a gente Era fez o debate dele com ele mesmo. Exatamente, o debate do Pacabá. Então Que ele legal. falando com outras pessoas, prefeitos que já partiram, né? E ele conversando, que lá para mim é uma coisa incrível. E aí a gente começou a se adaptar a esse novo meio, né? De saber que, bom, agora o pessoal vai conhecer a gente. Por um lado foi muito bom, porque TV começou a chamar a gente para poder fazer algumas coisas, a parte também de apresentar, porque o pessoal ouvia somente a voz, né? Queria conhecer, o pessoal começou a ter mais acesso à rádio, começou a seguir a gente Houve no uma Insta. aproximação, né? Aí ficou um negócio mais íntimo com o nosso ouvinte. Pô, eu fiz um aniversário em 2019 ou 2018, que mais de 30 ouvintes invadiram a rádio para Que poder levar legal. bolo, levar as coisas. Isso é uma coisa que a gente falava assim, isso vai acabar, né? Esse negócio de ter um fã ou gostar do trabalho. Mas eu acho que é a resposta daquilo que a gente entrega, do trata, que né? vocês É como a gente trata o fazem ouvinte com carinho, também. né? Isso também. É muito legal, gente. Você não teve oportunidade ainda de visitar uma rádio? Pode fazer visitação Pode, lá? pode Olha sim. que legal. Vocês podem marcar, ir lá visitar, entender como é que funciona os bastidores. É uma aula, cara. Exatamente. É muito legal Bem mesmo. legal. E quais são os projetos agora do Hamilton Trevisan? Então, a gente está no podcast também, no ar com a Hamilton, toda quinta-feira no canal do YouTube, das 21 às 22h40. Não tem um nicho certo, a gente entrevista todo tipo de Quero ir. profissionais. Então, já Ah, tô ó, aqui, eu já ia autoconvidando. fazer o convite ao vivo, já pedi a liberação da TV Rio Preto aqui, para que a Thaís possa estar participando com a gente. Para mim vai ser uma honra, um Que privilégio. delícia. E se tiver tempo também, a gente quer te levar no Pacabá. Bora lá, tô Porque, indo. pô, sensacional. Tô indo. E faço, às vezes, eu tenho também com a Alcer, né? A gente tem um meio de poder apresentar os eventos esportivos que acontecem na cidade também. E por enquanto é isso, né? Eu estou mais focado em relação ao rádio. Tem uma produtora de áudio em casa, que a gente já tem alguns clientes, que a gente grava áudio mesmo, campanhas, jingles, músicas. E a gente está nessa parceria agora da Audio Treves, né, que é a minha produtora, com a Filmix, fazendo no ar com a Hamilton Trevisan, que vai toda quinta Sensacional. lá no nosso podcast no YouTube. Que delícia. Hamilton, amei te receber que aqui, isso, eu que contar um agradeço. pouco da tua história. Minha casa tá aberta aqui para você voltar sempre E a que nossa tiver também. novidades, para a gente poder compartilhar a tua história que é tão bonita aí. Muito obrigado, viu? Obrigada, querido. Obrigado de coração, um abraço para todo mundo aí. Pô, vida longa ao rádio, né? E a TV, por favor. E a TV, pelo amor de Deus. Inclusive, você estava falando uma coisa interessante aqui, né? A gente vê que hoje em dia, Copa do Mundo e outras coisas, por mais que tenha os streams, o Os maior estádios recorde... continuam lotados, o rádio Tá. continua. A TV continua passando, é onde tem os principais artistas, é onde o pessoal tem mais acesso. E é uma coisa que não vai acabar jamais. Jamais, só se reinventar. Ô, trem bom. Exatamente. Obrigada, meu Beijo pra amor. você, viu? Ó, vou ligeirinho pro intervalo e na volta a gente vai falar sobre a alimentação dos pets. Como é que anda o seu cuidado com seus bichinhos de estimação? É só ração? Mistura comida? Pera, vou te ajudar a entender tudo isso porque a Maria Paula Beltrán, veterinária, vai nos explicar tudinho. Não saia daí que é só o tempo do intervalo.
meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho e agora é hora de falar de saúde dos pets, gente. Durante muito tempo as pessoas ficaram condicionadas a alimentar os seus animais de estimação com ração. Praticidade, preço, tranquilidade na hora de preparar esse alimento, tava ali, tira do potinho, bota no outro potinho e tá tudo certo. Mas estudos mostram que a coisa não funciona bem assim. E é por isso que eu tô aqui com a doutora Maria Paula Beltrán, ela que é veterinária. Eu tô muito feliz de te receber aqui, Maria Paula, pra gente compartilhar dessa, eu diria que assim, desse reposicionamento aí no cuidado com os pets, né? Porque se a gente voltar no tempo, os nossos avós, nossos mais antigos já tratavam dos seus animais de estimação com alimentos. Talvez não tivesse o mesmo cuidado que tem hoje, mas já era uma coisa mais comum para eles. A modernidade veio e trouxe pra gente o industrializado, as bolinhas de ração. Eu já sou mais antiga. Os meus cachorros de infância comiam comida e eu passei por essa transição da comida, que a gente na época tinha o cuidado, né, o veterinário que formulava o que a gente tinha que dar, mas não era nada muito elaborado, né? Era um coração, um pescoço, uma carne ali, um arroz, um legume e tal. Não tinha um estudo tão aprofundado do que era bom para eles e também, aí né? veio, a gente pegou aí a fase da mudança para ração e tal, e na época foi uma maravilha, né? Assim, você não precisava mais preparar, nossos cachorros eram grandes, davam um trabalhão. E aí a ração veio como aquele, nossa, salvou a vida, a rotina de todo mundo. Dos tutores, né? Pois é, só que isso, na verdade, foi bom para a rotina no começo, só que a consequência para a saúde dos animais, ela não tem sido muito boa, né? Hoje já existe uma série de estudos mostrando que a ração ela é um alimento que ele não é muito apropriado, né? Assim, a capacidade de digestão, a própria fisiologia dos animais... quantidade de nutrientes mesmo, né? O que o animal precisa para sobreviver com qualidade de vida não tá tão bonitinho assim. A qualidade de vida que é o ponto, né? Eu sempre brinco, assim, você alimentar um animal com ração durante a vida toda, você tá cumprindo a função fisiológica de matar a fome. Ele tá comendo, tem os nutrientes ali, porque tudo é adicionado, só que não é o alimento indicado. Então, todo o processo digestivo ele é complicado, por isso que o animal faz tanto cocô, né? O volume de fezes é tão grande, o cheiro não é uma coisa das mais agradáveis, porque a digestão, ela toda cheia de problemas. Complicadores ali. É como se a gente alimentasse uma criança a vida inteira com fast food, né? Tem, assim, você pega uma bolacha, por exemplo, recheada, tá lá. Vitamina A, B, C, D. Né? Só que aquilo não é uma alimentação indicado para um indivíduo, principalmente em crescimento. Não, e é uma adição química, né, gente? É diferente de você consumir um alimento que contém esta vitamina naturalmente, né? A gente está falando de aditivos químicos. E toda vez que tem um aditivo químico, a gente tem aí parentes, vírgulas, aspas, que tudo pode ser, né? E aquela lista interminável de ingredientes, que a gente não sabe nem o que é. E aí tudo isso causa problemas, né? Então a gente tem hoje uma incidência muito grande de animais com alergia, o aparecimento precoce de animais com diabetes, catarata, câncer mesmo, né? Os animais hoje têm câncer muito mais cedo do que eles tinham antigamente, então tudo isso está relacionado muito mais ao estilo de vida do que à genética, né? Os estudos hoje mostram, mesmo para nós, para os seres humanos, praticamente 90% da incidência dos tumores, eles estão mais relacionados ao estilo de vida do que à genética propriamente falando, assim. Então, é muito mais fácil o animal adoecer porque ele tem um estilo de vida inadequado do que
por alguma característica O que genética. seria um estilo de vida adequado para um animal doméstico? Porque a gente está aí conversando com centenas de milhares de pessoas do outro lado que provavelmente tem um cachorro, um gato, às vezes até 2, 3, 5, 10. O que seria um estilo de vida considerado natural e saudável para esse animal? Em primeiro lugar, a alimentação, que eu acho que é a coisa mais fácil da gente controlar, né? Então, você oferecer um alimento o mais natural possível. Hoje existem várias empresas que produzem isso e vendem isso, então você tem a qualidade da alimentação associada à praticidade, então você não precisa a gente falar, é muito difícil. É o que a gente vai falar já, que é a Marmipet, que eu adorei já esse nome. E assim, é trabalhoso para fazer em casa, então muita gente desiste no meio do processo. Só que é um processo que realmente vale muito a pena, e se a pessoa não tem tempo, não tem disponibilidade, existem uma quantidade muito grande de empresas hoje que fazem esse serviço. Você consegue utilizar a alimentação de forma adequada, o animal ele tem que ter um tempo, né, disponível para um passeio ou para alguma brincadeira, porque não só a energia física, mas os animais também precisam ter o gasto de energia mental. Então a gente tem animal hoje com um monte de problema comportamental, lambeduria em excesso, o animal se machuca, porque isso tudo é comportamental. Então você precisa que ele tenha algum tipo de atividade, porque o cachorro, o gato não foi feito para ficar trancado dentro de uma casa o dia inteiro dormindo e comendo, comendo. Isso não é saudável nem pra gente nem pra eles, né? E, assim, entendeu, gente? Eles funcionam mais ou menos como a gente. Imagine você trancada no quarto o dia inteiro, sem ter o que fazer. Eu sempre falo, né, para adoece, não tem jeito, adoece. A gente não precisa ir muito longe quando a gente vai pensar no bem-estar de um animal. A gente pensa na gente, né, assim, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, o que a gente come, o que a gente precisa fazer para viver bem. Não vai muito longe. Né? E aí, gente, vou até perguntar agora para a doutora Maria Paula, o que ela acha dessa história da substituição dos filhos pelos pets, né? A gente entrou aí numa onda em que as pessoas acabaram se afeiçoando muito aos seus animais de estimação e muitas famílias acabaram abrindo mão da ideia de ter um filho para cuidar só dos seus pets e acabaram transformando eles em pets filhos, ou filhos pets. Isso é uma realidade hoje que é muito mais frequente do que a gente imagina, né? A grande maioria dos nossos clientes tem essa relação de filho e hoje a gente entende muito bem como esse vínculo se constrói, né? O tipo de sentimento que o animal desperta no ser humano é muito semelhante realmente ao sentimento do filho. E existe uma questão de... o animal, ele é um filho pequeno pro resto da vida, né? Então, assim, muitas pessoas, assim, que os filhos foram Ele não vai sair de casa, ele não vai pra balada, ele não vai tomar todas com os amigos e voltar de madrugada e ser com o coração na mão, achando que tá acontecendo alguma coisa. O pet tá ali o tempo todo. E é aquela questão, assim, né? Ele precisa de você o tempo todo, né? Então, é o teu filho pequeno, é a tua criança pra sempre, né? Então, existe muito essa relação aí da pessoa ter um filhinho, né? Pra sempre. Então é um pouco mais não dá difícil pra ser de tão explicar. Filho assim, porque, gente, é um animalzinho ainda, O que né? acontece, assim? O sentimento, ele existe, a gente não consegue mudar. Só que as necessidades são diferentes. Eu não posso tratar um cachorro como uma criança, porque ele simplesmente não é uma criança, né? Ele tem necessidades, a gente fala assim, pensa no que você precisa e leva para o animal. Só que assim, eu preciso de uma alimentação boa, mas a minha alimentação é diferente da dele. Ele também precisa de uma alimentação boa. A gente precisa de atividade física, eles também precisam. Só que mas assim... são atividades diferentes. São diferentes. Então, são as mesmas necessidades, só que voltados para a espécie dele. Ele é um cachorro, ele não precisa de muitas roupinhas, ele não precisa de muitos brinquedos, ele precisa de atenção, de carinho e de uma alimentação adequada. Isso já faz a vida de um cachorro ser 100% muito feliz. plena. Bom, vamos falar desses produtos que eu acho que, diante do que você está trazendo para a gente, até dos estudos que a gente acompanha por aí, vem para facilitar a vida de quem tem o pet, de quem é tutor de um pet e que quer ter esse animal com qualidade de vida, com tranquilidade, por muito mais tempo. A gente sabe que os bichos, que os animaizinhos de estimação, eles têm aí um tempo de vida um pouco mais curto que a do ser humano, né? Mas a gente pode cuidar com muito mais carinho. Vamos falar dessas linhas aqui. Como é que você chegou no desenvolvimento desses produtos? Bom, você já era adepta desse tipo de alimentação para os seus pets. Isso. Na verdade, a Marmipets, ela surgiu de um trabalho. Eu trabalhei no zoológico, fui veterinária no zoológico durante 4 anos. E lá a gente tinha algumas limitações, né? E uma das coisas que me foi liberado na época foi mexa na alimentação o quanto você
puder. E fiz alguns estudos e a gente remodelou todo o cardápio daqueles animais. Então, desde quantidade, variedade, Ingredientes. tudo. A gente comprou assim coisas que eles nunca tinham comido na vida, que faziam parte do cardápio de cada espécie. E aquele ano, assim, naquela virada de ano, a gente teve um aumento de nascimento muito grande. Olha que legal. E uma diminuição no índice de estresse dos animais que a gente avaliou. Então, assim, para mim foi bom. A alimentação realmente tem um efeito, principalmente na qualidade, no bem-estar dos animais. Isso reflete, isso a gente sabe, mas isso reflete na No vida todo. dele como um todo. E como fazer isso, né? E como o meu contrato lá eram 4 anos, eu ia sair, eu comecei a estudar. Eu falei, bom, cães e gatos também são animais de cativeiro, de certa forma, né? Então, isso também tem que ter algum benefício para eles. E fui atrás, comecei a estudar, descobri a alimentação natural, isso foi em 2016, ainda era muito recente. Aqui em Rio Preto, acho que não tinha ninguém fazendo na época. E falei, não, eu vou fazer. Fui participar de um Startup Weekend, que estava no auge na época, peguei o 3º lugar. Que legal. E falei, não, é isso que eu vou fazer, assim, porque eu comecei a fazer para os amigos, e aquilo foi... Porque o resultado, ele é muito rápido, assim, as pessoas falam, mas é um tratamento de longo prazo. Não é, tá? O tratamento A mudança é nutricional, perceptível nos primeiros dias já, né? Dependendo do que você precisa melhorar na vida do animal, é muito rápido. Bom, então hoje você tem aí vários produtos que são congelados, Isso. né? Explica um pouquinho pra gente. Esse daqui é de porquinho? É de porquinho. Todas as dietas, elas são balanceadas, tá? Eu formulo todas as dietas, todos os nossos produtos lá da Marmipet são autorais, então todas as receitas são minhas. Cada dieta tem carboidrato, proteína e legumes variados dependendo do sabor. A gente trabalha com legal. 4 proteínas: carne de porco, frango e carne bovina. Tá. A gente tem essa linha do rótulozinho mais escuro, que é uma linha que a gente usa, tem como uma das fontes de carboidrato o arroz integral, mas a gente tem uma outra linha que a gente não usa o arroz integral, que é uma dieta grain-free, que é uma necessidade de alguns animais não comerem nenhum tipo de grão. É uma dieta um pouco mais voltada para perda de peso também, para animais que estão mais gordinhos, e já vem com as vitaminas adicionadas. Essas dietas a gente tem todas a pronta entrega. Então, se a pessoa falou, olha, eu preciso de comida para o meu cachorro hoje, a gente tem lá todas elas sempre prontas, elas são todas embaladinhas a vácuo, em pacotinhos de 200 gramas. É muito fácil de colocar isso na rotina no dia a dia, né? E dos 200 animais. gramas seria a porção indicada para que tipo de animal, para que tamanho de animal? Para um animal que come alimentação natural de forma exclusiva, de uns 4 quilos mais ou menos. Legal, legal. Tá. E a gente personaliza isso aqui, de acordo com a necessidade, então eu faço todos os cálculos também para alguns clientes. Então a gente tem cachorrinho lá que come 120 gramas e cachorro come 850. Então a gente entrega a porção prontinha, que é o que ele vai usar no dia. Então Que legal. não precisa ficar abrindo o pacote, dividindo, não. É o que ele vai comer no dia, acabou. Tá E aí pronto. tem os snackzinhos também, gente. Ó, uns biscoitinhos, coisa mais linda. E cachorro adora isso, né, cara? A gente também. A gente também, né? Porque todos os nossos snacks, eles são compartilháveis, que a gente fala, né? Então, a gente pode comer, a gente fala que a gente faz comida para cachorro e não comida de cachorro. Entendi. Né? Então, assim, os snacks, eles são com óleo de coco. Esse aqui é de banana, então é banana, aveia, mel, delícia. óleo de coco, é muito gostoso. É. E as nossas reuniões lá na empresa são todas regadas a muito biscoito. Que as pessoas, às vezes, a gente compra alguma coisa, faz um café, né? As pessoas falam, não, eu quero aquele biscoitinho. O biscoitinho. Que é muito gostoso, realmente. Maria Paula, me fala uma coisa, que dica você daria para quem está acompanhando a gente agora, que de repente ainda não tem acesso, ou tá falando, não, vai ser caro para eu investir agora, eu quero começar a mudar a alimentação do meu cachorro. Que dica você daria? Olha, você não precisa usar a alimentação natural de forma exclusiva, tá? Existe a possibilidade de você mesclar isso com a ração, que é o que a gente chama de alimentação mista, tá? Isso facilita para muitas pessoas, porque tem muita gente que fala, mas eu não estou na hora do almoço, eu não consigo disponibilizar essa comida, eu não fico em casa, ou de repente fica mais caro para mim. Então a gente consegue fazer de forma a você associar as duas dietas, tá? Você consegue dar a ração e consegue dar a comidinha junto. Isso já traz uma série de benefícios para a saúde do animal, você tira aquela alimentação industrializada exclusiva dele, Já diminui diminui. a quantidade que ele vai estar ingerindo daquele industrializado, né? Isso aumenta demais assim, a
possibilidade de melhora na qualidade de vida dele. Exatamente. Adorei, Maria Paula, te conhecer, adorei. Obrigada, conhecer os Thaís. teus produtos. Fiquei encantada com o teu trabalho. Eu acho que isso pode ser um divisor de água aí na vida de muitas famílias. Obrigada mesmo. Tomara. Coisa boa. Gente, vou me despedindo de vocês, desejando um dia incrível aí, que vocês possam realizar seus sonhos, colocar em prática seus objetivos. Se não deu certo hoje, sacode a poeira, tenta amanhã de novo, porque a vida é isso, ó. Ela vai girando e a gente tem que ir acompanhando, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.